Boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje eu queria estar recapitulando um pouquinho de equação de segundo grau. Eu já falei, mas hoje eu quero recapitular para aqueles alunos meus que já viram, porque eu sei que a gente não aprende de primeira, considerando que eu sei que a maioria às vezes não assiste, não reassiste, não vê de novo. Eu preferi fazer um outro vídeo tentando ajudar os alunos que não entenderam absolutamente nada, ok? Então, a equação de segundo grau é uma equação em que a gente vai ter uma incógnita elevada ao quadrado. Então, todo mundo já deve ter visto aquele vídeo, então eu quero focar hoje na questão da resolução, porque tem um vídeo meu explicando passo a passo. Pessoal, vamos focar aqui na resolução. Primeira coisa que você vai fazer, o que você vai estar fazendo? Você vai identificar os coeficientes. Repetir de novo. Identificar os coeficientes. Repetir de novo. Identificar os coeficientes. Se você não identificar os coeficientes, vai ficar difícil. Então, a minha dica para o aluno é ele ser humilde. Ser humilde é identificar os coeficientes e você vai colocar lá passo a passo, entendeu? Então, por exemplo, quem é os meus coeficientes aqui? O A é menos 1, o B é 3, o C é menos 2. Ser humilde é copiar os exemplos. Ser humilde é não achar que aprendeu e assistir no mínimo 2, 3, 4 vezes. E é assim que a gente aprende. Então, eu vejo que tem muitos alunos que querem aprender e assistem uma vez só. Não entendeu nada de como que aprende matemática. Você vai assistir uma, depois você assiste de novo, depois você reassiste, aí você anota, você vê, você refaz. É assim que a gente vai aprender matemática. Entendeu? Principalmente através do vídeo. Então, passo number 1, identificar os coeficientes. Quem que acompanha o x2? O menos 1. Quem acompanha o B? 3. Quem acompanha o C? Menos 2. Passo número 2. Você vai escrever o delta, que é o discriminante. B2 menos 4AC. Israel, tem que escrever a fórmula? Ser humilde é escrever a fórmula toda hora. Israel, quando que eu vou parar de escrever a fórmula? Só quando você decorou a fórmula. Tanto, você sabe ela tão bem, você tem tanta segurança nela, que aí você não precisa. Então, mas o meu conselho é escreva a fórmula sempre. Aí você vai calcular. Quem que é o B? A fórmula está falando, pega o B e eleva ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, o menos é da fórmula, repete 4 vezes. O A é negativo? É. Então, tem que abrir o parênteses. O C é negativo? É. Então, tem que abrir o parênteses. Aí você vai calcular. 3 elevado a 2, o aluno Rolinha fala 6. E o aluno Águia, 9. Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Só isso. Para calcular o delta é só isso. É lógico que é um só isso que envolve treino. Se você não treinar, você não vai aprender. Então, depois você vai usar a fórmula. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quando que eu vou usar essa fórmula? Quando o delta for positivo. O que é ser positivo? É ser maior do que 0. 1 é maior do que 0? É. Então, se o delta é maior que 0, você vai usar essa fórmula. Só isso, Israel? Só isso. Simples assim? Simples assim. Então, você vai escrever lá x1. Por quê? Porque quando o delta é positivo, você vai ter duas raízes. x1 é igual, aqui não é menos? Repete. O B, olha lá em cima lá, o B, quanto que vale o B? O B não vale 3? Então você vai colocar menos 3 mais raiz de quanto? Raiz quadrada de 1. Porque o triângulozinho que é delta não vale 1? Vale. Então vai ficar raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes. Quanto que é o A? O A é menos 1. Se o A é menos 1, tem que abrir parênteses. Então, vai ficar menos 3, raiz quadrada de 1 é 1, sobre menos 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por menos 2, menos dividido com menos é mais, 2 dividido por 2 é 1. Ok? Para a gente achar a segunda raiz, olha para cá. Repete o menos 3, você vai só trocar o sinal desse cara aqui, ó.
Porque não é mais ou menos raiz de delta? Então você vai trocar o mais pelo menos. Então vai ficar menos 3, menos 1, traço sobre menos 2. Então eu peguei isso aqui, coloquei aqui, em vez de usar o mais, estou usando o menos. E agora você vai resolver. Menos 4 por menos 2 é 2. Então qual que é a solução? 1 e 2. A solução é sempre do menor para o maior. Entendeu? Não sei se você entendeu. Como é que você vai saber se você entendeu? Só se você fizer exercício. Então, se você não entendeu, assista de novo. Escuta de novo. Reveja. Vamos pegar aqui, ó. Pegar essa equação. Qual que é o passo? Achar o A, o B e o C. Você vai ser humilde de anotar? Não sei. Isso aí cada um é cada um. Tem aluno que não é humilde nem para repetir. Então, olha aqui, ó. O A é quanto? 1. O B é quanto? Menos 6. O C é quanto? 9. Anotou? Anotou. Então, você vai tirar o delta. Quanto que vale o delta? B2 menos 4AC. Escreveu? Então, quem é o B? Menos 6. É negativo? Sim. Tem que elevar ao quadrado? Tem. Com parênteses ou sem parênteses? Com parênteses. Então, vai ficar menos 6 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, o delta é igual a 36 menos 36. O delta é quanto? 0. Toda vez que o delta vale 0, não vai ter duas raízes, vai ter uma, ou seja, duas iguais. Você escreve a fórmula, porque o aluno humilde escreve a fórmula toda hora, até ele aprender mesmo. Aí, você vai ter duas iguais, ou na verdade, uma só. Então, o menos aqui se repete. Como o B é negativo, quanto que vale o nosso B aqui em cima? Aqui, não é menos 6? Então, você abre o parênteses, mais raiz de 0. Então, vai ficar menos, troca o sinal, vai ficar 6. O 0 aqui você ignora, porque raiz de 0 é 0. 6 dividido por 2, 3. Solução é 3. Pessoal, equação de segundo grau não é difícil. É treino. 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 Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Estou aqui nesse exemplo. 2x2 mais x mais 5 igual a 0. O que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Identificar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Se você não identificar, já era. Identificou? Substitui, escreva a fórmula. Delta é igual a B2 menos 4AC. Repetindo. Delta é igual a B2 menos 4AC. Só de você escutar minha voz estar com a cara rachada, você já decora. Delta é igual a B2 menos 4AC. Repeat, please. Delta é igual a B2 menos 4AC. Por que você não aprende? Porque você não repete igual eu. Aí, olha aqui. O B é 1 elevado a 2 menos 4. O A é 2 e o C é 5. Então, o delta vai ficar 1 menos 20, né? Porque 4 vezes... Que 1 menos 20? Que rolinha. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o delta aqui vai ficar menos 39. Coloca aqui menos 39. Ok? Te faço uma pergunta. Quando o delta é negativo, tem raiz? Tem não. Não existe um x que pertence aos reais. Então, toda vez que o delta é negativo, você não precisa de usar essa fórmula. Se o delta for negativo, não precisa de usar essa fórmula. Você só vai usar essa fórmula se o delta for positivo ou se o delta for 0. Então, o que a gente faz? Nada. Olha que simples. O delta é negativo, o que você faz? Nada. Olha a letra essa aqui de baixo. Menos 9x2 é igual a 5 menos 6x. Repete. Qual que é o sinal? Você vai passar todo mundo para o outro lado. É menos, passa para o outro lado mais. É mais, passa para o outro lado menos. Igual a 0. O aluno humilde vai identificar os coeficientes. Quem é os coeficientes? O A é menos 9. O B é 6. E o C? Menos 5. Então, delta é igual. O que nós vamos fazer? 6 ao quadrado, porque o B é 6. Menos 4, vezes o A, que é menos 9, vezes o C, que é menos 5. Toda vez que for negativo, tem que abrir parênteses. Então, delta é igual a 36 menos 180. Delta é igual a menos 144. Eu estou enviando essa aula para um aluno muito bacana que eu tenho, chamado Davi. Parece que ele está com um pouquinho de dificuldade. Então, essa aula é para ele.
Se alguém, quando vê esse vídeo, fala que eu estou enviando essa aula para ele, para todos que estão com dificuldade. Outra que eu acho também que não está entendendo muito, eu acho que é uma aluna chamada Lindíssima Letícia. Fala para ela ver também essa aula, e para todos meus alunos de todas as escolas. E lógico, para aqueles que são apenas alunos aí pelo YouTube, ok? Eu ia comentar essa parte aqui, mas vou só dar uma pincelada nela. Pessoal, isso aqui, como que a gente resolve isso daqui? Se você não sabe resolver um produto notável, então seja humilde. O que você vai fazer? Você vai repetir 2 vezes. Repete 2 vezes. Repete o menos. Está elevado ao quadrado? Repete 2 vezes. Repete 2 vezes aqui com mais, porque aqui é mais. Repete 2 vezes com menos, que é menos. Depois, regra do chuveirinho. Como assim? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes. Depois, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes. Entendeu? Aí você vai resolver. Quando você resolver um por um, o que vai acontecer? Cuidado com esse menos. E no desenvolvimento vai cair numa equação do 2º grau. Então tem hora que ele te dá uma equação mal resolvida para você resolver e cair numa equação do 2º grau. Beleza, pessoal? Eu desejo sucesso a todos que são meus alunos, todos que são alunos que eu nunca vi, que vocês possam ter sucesso, que Deus abençoe vocês, tá bom? Uma excelente videoaula. Se você não entendeu, reveja mais uma vez e anote cada exemplo, tá bom? Fiquem com Deus.